A feitiçaria é algo reprovável por Deus. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque é exatamente isso que Deus reprova, a feitiçaria. E hoje no mundo existem muitas pessoas praticando a feitiçaria, a bruxaria, encantamentos, magias, enfim, várias coisas erradas que Deus não aprova nem concorda em tempo algum. Ele não muda nessa questão, porque o Deus vivo e verdadeiro, nosso Pai, nosso Criador, nele não há sombra ou variação de mudança em tempo algum. Então, ele hoje no século XXI, ele reprova totalmente a feitiçaria, a bruxaria, essas coisas que as pessoas se envolvem. Isso é algo totalmente errado e condenável por ele. Então, para conscientizar as pessoas hoje, eu vou ler alguns textos aqui para que as pessoas hoje vejam que a gravidade desse problema pode causar muitos males para a pessoa que pratica tal coisa. Então, ninguém hoje, em tempo algum, pode deixar se dominar por essas coisas. Não, ninguém pode querer ir de encontro a essas coisas para as praticar, como hoje muitos pelo mundo aí estão fazendo. Então, essas pessoas têm que se conscientizar disso. Talvez elas não saibam desse perigo. Elas às vezes se envolvem com isso e nem sabem as consequências, as más consequências que podem acontecer na vida delas se elas continuarem fazendo tais coisas que são impróprias para o ser humano. Então, Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, ele fala muito bem. Ele fala para o nosso bem, para não cometermos essa loucura de se envolver com feitiçaria, com bruxaria, com consulta aos mortos, com falar com espíritos, enfim, essas coisas são totalmente erradas, são coisas abomináveis, que Deus não quer em tempo algum que nem você, nem eu e nem ninguém se envolva com essas coisas, porque Ele sabe exatamente o perigo disso. E às vezes as pessoas, com uma empáfia, com uma teimosia, com uma dureza de coração, elas se envolvem com essas coisas, elas se deixam levar, elas são influenciadas por isso. Mas hoje eu vou falar contra isso, usando, é claro, textos claros das Escrituras sobre isso, para que hoje as pessoas possam saber que tudo isso é errado aos olhos de Deus. Então, a humanidade, de forma geral, ela tem que saber disso hoje, claramente. Então, eu vou ler aqui alguns textos que estão aqui nas Escrituras para falar a respeito disso. O primeiro texto que eu vou ler está no livro de Moisés, chamado Levítico, capítulo 19, versículo 31. Então, já escrito assim, ó. Deus falando disse: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Então, nenhuma pessoa pode se voltar para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis para ser descontaminados por eles. Então, todas as pessoas que procuram os necromantes e os adivinhos, essas pessoas se contaminam com eles. Então, Deus fala claramente: não os procureis para ser descontaminados por eles. Ele tem razão em falar isso para você e para mim e para qualquer pessoa. Porque ele não quer que as pessoas se contaminem com essas coisas, com eles, com aqueles que são necromantes e adivinhos. Não, ele não quer isso. Então, ele quer o nosso bem, ele quer que nos afastemos disso. Ele quer que você possa repelir isso de sua vida. Isso é algo repugnante, que não é conveniente nem para você nem para mim. Não os procurareis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, Ele é o Senhor, nosso Deus. Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Ele é aquele que nos quer bem. E essa palavra que Ele está dizendo aqui é para o nosso bem. Para o bem de todos.
É preciso se conscientizar disso e não se envolver com necromantes e adivinhos em tempo algum, para que ninguém possa ser contaminado por eles. Então, outro texto que eu vou ler aqui também está no livro de Levítico também, Levítico capítulo 20, versículo 6. Levítico capítulo 20, versículo 6. Já escrito assim, ó. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Ele está sendo bem claro que vai agir assim contra essas pessoas. Porque essas pessoas que se voltam ou se viram para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles se prostituem com os necromantes e feiticeiros. Então, essa prostituição é algo errado, condenável. Quando alguém se virar contra os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, ou seja, para praticar as mesmas coisas que eles praticam, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Ou seja, a pessoa que for que fizer isso será eliminada do povo. Essa é a punição severa da parte de Deus contra essas pessoas que se prostituem com os necromantes e feiticeiros. Então, dá para se ver claramente o quanto Deus reprova esse tipo de coisa. Sabendo disso, você e eu não podemos, em tempo algum, se prostituir com os necromantes e feiticeiros em tempo algum. Então, nós devemos nos conscientizar disso, para que assim nunca possamos ser eliminados do meio do povo. Então, nós devemos entender isso. Essa é uma palavra séria e importante da parte de Deus para qualquer pessoa hoje. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui é no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Então, vai dizer aqui, ó. Está escrito assim. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Sim, essas coisas são abominações. Então, isso mostra claramente que a feitiçaria é algo que é reprovável por Deus. Não se chegará contra ti, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, como eu já disse, todas as pessoas que praticam isso hoje, assim como naquela época em que o texto foi escrito, e no futuro também, todas as pessoas que praticam isso é abominação ao Senhor. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor, teu Deus. Então, a pessoa que quiser ser perfeita para com o Senhor, seu Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, ela não pode se envolver em tempo algum com essas coisas que são abomináveis para o Senhor, são reprováveis. Perfeito serás para com o Senhor, teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Então, o Senhor não permite que nem você e nem eu hoje possamos praticar essas coisas, porque nós já sabemos por essa palavra aqui que isso é abominação. Então, não pratique abominações em tempo algum contra Deus. Essa é a palavra dele
para todas as pessoas hoje de forma geral, para que elas se conscientizem disso e que elas possam ser perfeitas para com o Senhor teu Deus. Então, isso é importante se dizer. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de... Deixa eu ver aqui. Malaquias 3:5. Não, peraí. Eu já li o de Levítico, o de Deuteronômio, o de Levítico também. Agora eu vou ler Miqueias. O livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 12. Deixa eu achar aqui o texto. Miqueias. Peraí. Só um instantinho aqui para achar o texto. Miqueias, capítulo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 5, versículo 12. Então está escrito assim, ó. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Então, ele elimina essas coisas, porque essas coisas são abominações, são coisas que as pessoas não podem praticar, não podem se deixar envolver, se enredar por essas coisas em tempo algum, porque quando isso acontece, aí acontece o que está escrito aqui, ó. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Então, as nações que hoje não obedecem a Deus nessa questão e praticam essas abominações, essas bruxarias, feitiçarias, essas coisas erradas, ele toma vingança, porque não obedeceram a ele. Hoje a oportunidade de obedecer a Deus está com todas as pessoas. As pessoas têm que entender isso hoje. Obedecer a Deus é a melhor coisa que as pessoas podem fazer por si mesmas ou para si mesmas. Porque aqueles que obedecem a Deus terão recompensas da parte dele. Mas aqueles que desobedecem a Deus terão uma sentença de destruição, de eliminação. Ele fala isso claramente, para que ninguém possa ter dúvida a respeito disso. Então, conscientizados disso, é hora das pessoas não quererem mais praticar esse tipo de coisa, para não serem o alvo da ira de Deus com razão. Porque ele vai agir com ira e furor para tomar vingança sobre as nações que não me obedeceram. Isso é um fato real que vai acontecer literalmente. Então, para se evitar isso, é necessário que as pessoas obedeçam a Deus, se convertam a Deus e vivam sobre a bênção dele, sobre a graça dele. Isso sim é algo eficaz para todo ser humano. Então agora eu vou ler aqui o último texto que está aqui no livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 5, versículo 12. Não, peraí. Malaquias 3, versículo 5. Malaquias 3, versículo 5. Então já está assim, ó. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que
defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele chegar-se-á para juízo. Ele será testemunha veloz contra os feiticeiros, contra todas essas pessoas que eu falei aqui, que praticam coisas erradas, que Deus não concorda. Então, hoje no mundo, existem muitas pessoas praticando isso no século XXI. Muitas pessoas que são feiticeiros, são adúlteros, são pessoas que juram falsamente, são pessoas que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem. Então, para essas pessoas, Deus virá com juízo e será testemunha veloz contra essas pessoas. Porque Ele sabe tudo que essas pessoas praticam. Mesmo que elas façam escondidos, Ele sabe, Ele vê, Ele enxerga claramente. Então, Ele será testemunha da qual essas pessoas não vão poder subornar, não vão poder enganar em tempo algum, porque Ele vê tudo claramente. E todas essas obras erradas que as pessoas praticam, Ele vai falar como testemunha contra essas pessoas, para a sua própria condenação. Então, as pessoas hoje, elas podem se consertar, elas podem acertar, elas podem se arrepender dessas práticas erradas, elas podem se converter ao Deus vivo e verdadeiro de forma sincera? Podem sim. Podem sim. E quem fizer isso será justificado. Então, mas aqueles que se mantiverem rebeldes, teimosos, com coração de diamante, e voltarem as costas para Deus, e não quiserem saber de Deus em tempo algum, aí é com razão que Ele virá com juízo contra essas pessoas. Ele será algo justo Ele vir como testemunha veloz contra essas pessoas, porque elas tiveram a oportunidade de se converter e não quiseram. E quiseram continuar em suas práticas erradas. Infelizmente, existem muitas pessoas nessa condição hoje no século XXI. Mas é preciso esclarecer essa questão, porque, como eu já falei aqui, a feitiçaria é algo reprovável por Deus em todo o tempo. Ele não vai mudar nisso. Quem tem que mudar é a pessoa. Ela tem que dar um giro de 180 graus, se converter, se purificar desses erros, retornar à sensatez e começar a viver em obediência a Deus, crendo em Deus de forma sincera. Então, quando isso acontecer, quando as pessoas começarem a fazer o que é reto diante do Senhor, aí sim a conversão dessa pessoa vai se mostrar eficaz, vai ser verdadeira, vai ser sincera. E isso é algo que Deus concorda e aprova. O que Ele reprova é a feitiçaria, é a bruxaria, é essas coisas erradas que muitas pessoas estão envolvidas e enredadas hoje. Então, para as pessoas hoje, é necessário entender essa questão, porque Deus já falou aqui claramente a respeito disso, nesses textos que eu li. Então, esse é o Deus que não muda em tempo algum. Quem tem que mudar é as pessoas. Mudar essas práticas erradas para as práticas certas que Deus aprova e concorda. Quem praticar as coisas que Deus concorda e aprova, receberá o seu galardão, sua recompensa, sua herança dada por Ele. Pela fidelidade, porque essa pessoa decidiu ser fiel firmemente para com Deus. Isso é bom. Isso vai contar a favor dela no dia do juízo. Então, quando a pessoa é justificada por Deus, essa justificação, ela nunca vai deixar a pessoa ser condenada em tempo algum. Porque a justificação de Deus é algo que faz a pessoa ter paz com Deus, faz a pessoa ser reconciliada com Deus por meio do Senhor Jesus. Então, isso é bom. Então,
era isso que eu queria falar a respeito disso, e eu espero que as pessoas entendam essa questão, porque isso é verdade que eu li aqui nesses textos. Então, agora é hora do ser humano se conscientizar disso, é hora das pessoas, de modo geral, se conscientizarem disso, principalmente as pessoas que estão praticando essas coisas erradas, essas coisas que são abomináveis, essas coisas que são reprováveis por Deus. Então eu espero que essa mensagem possa, de alguma forma, fazer as pessoas acordarem, despertarem e se livrarem desses erros de forma definitiva para sempre. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.